Até quando, Senhor, clamarei eu por socorro, sem que Tu me ouças? Esse grito, esse clamor, quem fez foi o profeta Abacuque. Lá no seu livro, no livro de Abacuque, no capítulo 1, versículo 1, ele continua, eu vou ler os 3 primeiros versículos para você. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que Tu ouças? Até quando gritarei a Ti violência, sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Este é o contexto que o profeta Abacuque está vivendo. Está vivendo um período onde o povo não quer saber de Deus, onde está todo mundo se voltando para a idolatria, onde as nações vizinhas estão a todo tempo trazendo o perigo iminente de uma invasão. Então ele abre o seu coração para Deus e diz: até quando clamarei por socorro sem que Tu me ouças? Sabe, o profeta Abacuque ele viveu há mais ou menos 2.600 anos atrás. Mas é uma mensagem tão atual, uma mensagem tão presente no nosso dia a dia. Quantos de nós temos o mesmo sentimento que Abacuque quando nós olhamos ao nosso redor, quando nós olhamos as dificuldades, os problemas que a gente tem que enfrentar, as adversidades, e às vezes o nosso clamor é: até quando, Senhor? Estou clamando por socorro, estou gritando por socorro sem que Tu me ouças. E mais ou menos essa dúvida no coração de Abacuque eu vejo quando eu olho para a história de Jó. Jó, quando ele começa a perder tudo, sua família, seus bens, sua saúde, os amigos de Jó não conseguiam entender, e todos eles tinham uma teoria, porque Jó estava em pecado. Eles diziam: abandone o seu pecado, volte-se para Deus, se conserte. E Jó sabia que ele tinha consciência de que não era esse o motivo, mas também não sabia o porquê. Sabe, Deus ele não tem obrigação de nos explicar todas as coisas. Muitas vezes as coisas acontecerão na nossa vida e a gente não vai saber o porquê. Essa história de Jó mostra pra gente que Deus age da maneira que Ele quer, da hora que Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer. Que Deus não cabe na nossa teologia, por mais que a gente tente explicar a maneira como que Deus age, o porquê Deus age, o porquê Deus permite, Ele é muito além do nosso entendimento. Nós não conseguiremos jamais explicar a Deus, mas o que eu quero falar através desse vídeo para você, que o fato de Deus estar em silêncio não quer dizer que Ele não está trabalhando. O profeta Abacuque que ele tem uma impressão de que Deus se esqueceu do povo, não está ouvindo ninguém, e ele abre o seu coração, só que Deus dá uma resposta para ele. Deus chega para ele e diz que vai usar a nação cruel, a nação ímpia, lá de fora, que era a Babilônia, para castigar os seus filhos, para cumprir o seu propósito. E ele fica mais angustiado, porque não era isso que ele queria ouvir, talvez. Talvez ele queria ouvir o: eu serei contigo, nenhum mal chegará à sua tenda, sabe? Eu te protegerei de todo mal. Talvez seja essa a esperança de Abacuque, mas a resposta de Deus não foi essa. A resposta de Deus foi: eu vou usar aquele povo para juízo do meu povo. Mas é interessante que no meio de toda essa angústia, capítulo 2 começa com Abacuque dizendo: eu vou subir na torre de vigia e vou sentar e esperar o que Deus tem para falar. Essa deve ser a nossa atitude quando a gente não consegue entender algumas situações. Quando a gente está angustiado e não consegue entender, nós devemos esperar em Deus, se posicionar numa posição de esperar Deus falar. Falar: eu sei que dos céus vai vir a resposta, eu vou ficar aqui, enquanto Deus não falar eu não saio daqui. O capítulo 3 muda totalmente a figura. Um profeta que começou questionando algumas coisas, abrindo o coração para Deus, achando que Deus o abandonou, que ele estava sozinho. Ele termina o capítulo 3 do seu livro com uma oração de plena e total confiança. Porque quando Abacuque estava olhando as circunstâncias, estava olhando tudo o que estava acontecendo ali, o sentimento que ele tinha era de incerteza, de abandono de Deus. E talvez até se questionar: será que Deus ainda existe? Quando ele começa a olhar para Deus, ele se volta a Deus, ele ouve a Deus, esse sentimento de angústia, de dúvida, de medo, se transforma em um sentimento de total confiança em Deus. Se você está como Abacuque começou o livro dele, angustiado, cheio de dúvidas, se coloque na presença de Deus, aguarde Deus falar, se coloque em oração, no clamor a Deus, e no final de tudo isso, eu e você, assim como Abacuque, estaremos fazendo uma oração de gratidão e louvor pelo que Ele é e não pelo que Ele nos dá. Nós precisamos aprender que Deus ainda continua transformando desertos em mananciais, transformando dificuldades em tranquilidade. Deus ainda continua trazendo
um oásis no meio do deserto. São nas crises, nas dificuldades que Deus opera o seu milagre, que Deus manifesta a sua graça e o seu poder. E são as crises que nos fazem voltar a Ele. Quando a gente olha para o filho pródigo, o que fez ele se lembrar do pai? O que fez ele querer voltar para a casa do pai? Foi a dificuldade, foi a crise, foi a fome. Porque quando estava tudo bem, ele estava esbanjando e gastando seu dinheiro. Mas quando acabou e ele começou ali a servir comida para os porcos e passar fome, ele se lembrou da casa do pai. Ele se lembrou que na casa do pai ele era feliz. Talvez Deus permite crises na nossa vida para que a gente se volte para Ele, para que a gente perceba que a gente era feliz e tudo que a gente precisava era estar na presença dEle, estar na casa do Pai. Talvez seja o momento de você pensar e repensar se você está na presença do Pai, se não é hora de voltar para a casa do Pai. E eu vou terminar esse vídeo lendo o comecinho da oração de Abacuque no capítulo 3 e o final dela. Ele começa dizendo assim a partir do versículo 2: Senhor, ouvi falar da Tua fama, tremo diante dos Seus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em Tua ira, lembra-te da Tua misericórdia. E a partir do versículo 17, Abacuque finaliza sua oração dizendo: Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas na videiras, mesmo falhando a safra de azeitona, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como servo, faz-me andar em lugares altos. Abacuque finaliza a sua oração dizendo: ainda que falte tudo, ainda que desfaleça tudo, ainda que eu não tenha nada, ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Faça como Abacuque, se coloque diante de Deus, se coloque na torre de vigia, espere Deus falar com você, espere ouvir a voz de Deus. E você vai finalizar e vai passar essa fase, assim como o profeta. E no final você vai louvar e agradecer pela grandeza do seu Deus.